Olá, seja muito bem-vindo novamente à série de aquecimento da Semana do Rebanho Saudável, que vai acontecer de 12 a 16 de dezembro e que você vai aprender numa série de 3 aulas totalmente online e gratuitas, que eu vou te ensinar de como reduzir a mortalidade das suas ovelhas gastando menos. Meu nome é Carla D'Âncora Dias, sou criadora de ovelhas, sou zootecnista e veterinária, e eu ensino criadores de ovelhas a reduzirem a mortalidade do seu rebanho gastando menos. Para assistir essa semana do Rebanho Saudável, essa série de aulas, você deve se inscrever. Então, se você estiver me vendo no Instagram, tem link na bio, clica lá em cima, já faz a sua inscrição. Se você estiver me vendo no YouTube, eu vou deixar a descrição aqui embaixo, vou deixar o link da página para você se inscrever. Você entra lá, clica na página, você vai ser direcionado para um local onde você vai dar o seu e-mail, entrar dentro dessa, completar a sua inscrição, entrar dentro de um grupo do WhatsApp, onde você vai receber todas as informações para poder assistir essas 3 aulas, onde eu vou te ensinar quais são os maiores erros que você comete na sua criação, que não te ajudam a reduzir a mortalidade, e como que você deve fazer para corrigir esses erros. Essa é a última live dessa semana. Na segunda-feira eu volto aqui com mais uma série de 5 lives até o final de semana. E aí, no dia 12, a gente já inicia com a primeira aula dessa série da semana. Você vai aprender muito, você vai gostar muito, então se inscreve, não perca tempo. Essa live de hoje, o tema dela é a forma de fornecer alimento pode reduzir a mortalidade dos seus animais. Eu quero que vocês entendam como que a forma com que você dá alimento para o animal pode ajudar na redução de mortalidade. Muitos criadores têm dúvidas sobre qual é a melhor ração que eles devem dar para os seus animais, qual é essa ração que dá um maior ganho de peso, um melhor desempenho, que ele consiga dizer para o seu vizinho que seus animais estão ganhando muito peso, que eles se desenvolvem bem, que as ovelhas estão bonitas, estão gordas, mas eles se preocupam muito pouco com como esse alimento deve ser fornecido. Ele está sempre atrás de uma ração melhor, de produtos melhores, que possam aumentar o ganho de peso. E um dos focos da criação, claro que deve ser o ganho de peso, mas a gente deve prestar muita atenção em como a ração é fornecida para esses animais, porque isso pode estar impedindo que esses animais ganhem peso, pode estar reduzindo o ganho de peso final deles, e pior que isso, pode estar elevando a taxa de mortalidade do seu rebanho. Ganho de peso realmente deve ser uma das metas, mas a gente vai ter que dar muita atenção na maneira como o alimento deve ser fornecido, principalmente quando a gente está falando de animais de confinamento. Confinamento é uma rotina. A gente tem que entender um confinamento como uma rotina diária. Quanto mais a rotina de um dia for igual à do outro, ou seja, quanto mais a gente fizer as coisas da mesma maneira entre um dia e outro, melhor para os animais. Os erros na forma de fornecer a ração são muito comuns, principalmente em fins de semana, feriados, dias como hoje, que tem jogo da Copa, onde, para adiantar o serviço, o tratador vai lá, enche o posto da ração para não ter que voltar mais tarde e dá o tanto de ração que o animal deveria comer durante o dia em um fornecimento só. Ele enche o coxo com aquela quantidade que devia ser fornecida em 2 a 3 vezes no dia. É muito comum isso acontecer, muito comum, principalmente em fim de semana. Isso popularmente a gente chama de mal do fim de semana. Isso também é muito comum, a gente vê muito em exposições. Os animais que vão para a exposição, eles passam horas viajando. Nessa viagem, normalmente, eles não têm água, não têm comida. E aí eles chegam na exposição, depois de horas de estresse, viagem, sem se alimentar. E aí o tratador já enche o coxo desse animal, já põe ração lá à vontade, põe a água, põe tudo para o animal ficar bonito dentro da baia, para ninguém falar mal que esse animal está maltratado. E para que esse animal não perca peso, para que ele fique bonito, redondinho, por toda a exposição. Acontece que esse animal passou muito tempo sem comer. E às vezes o efeito é reverso. Esse animal vai deixar de comer em função disso. Ele vai comer naquele momento, mas depois ele vai ter problemas. Por que que isso é ruim? Fornecer alimentação de uma vez só, não ter um manejo correto, não ter uma rotina correta. Por que que é ruim? Porque a gente está falando aqui de alimentar um animal que é ruminante. A forma como o animal ruminante digere o alimento, ela é diferente de outros animais e ela é diferente da nossa, por exemplo. O alimento que ele come, a ração que ele come, ele precisa passar por um processo de fermentação no rumen.
E essa fermentação, ela vai acontecer por causa das bactérias e dos protozoários que estão ali dentro do rumen, convivendo ali. São bactérias e protozoários benéficos para o animal, e elas precisam do ambiente adequado, sempre igual, sem alterações, para que elas consigam degradar esse alimento e o animal aproveite o que foi degradado do alimento que elas degradaram. Então, a gente deve manter esse ambiente dentro do rumen sempre igual, para essas bactérias trabalharem da melhor forma possível ali, para elas se manterem vivas. E se a gente faz, e se reproduzam ali. E se a gente faz uma alteração muito grande, a gente pode alterar esse ambiente. Quando a gente enche o coxo de um animal com ração, estou falando agora de ração concentrada, ração com milho, soja, essas coisas, o animal vai comer muito mais do que ele vinha comendo todo dia, em um momento só. Então, se ele comia 1 quilo por dia, dividido em 3 vezes, que dá mais ou menos 300 e poucas gramas por trato, e a pessoa coloca 1 quilo de uma vez, ele vai comer tudo aquilo. Ele vai comer aquela quantidade que foi colocada para ele. E existia uma população ali dentro do rumen que estava adaptada a comer uma quantidade, a digerir uma quantidade menor por vez, divididas no dia. Então, aquelas bactérias, elas vão digerir aquela quantidade de bactérias que tem ali dentro, que era suficiente para aquele volume de 300 e poucas gramas, de repente tem 1 quilo ali dentro para ela digerir. Então, ela não vai conseguir, ela vai trabalhando naqueles 300 gramas no ritmo dela, porque ela tem rotina, a vida dela ali dentro continua na rotina, você que mudou a rotina do trato do animal, e ela vai conseguir digerir aquela quantidade e ela não vai dar conta de digerir tudo. Então, vai chegar um momento que aquele excesso de ração que está ali dentro do rumen, ela vai azedar dentro do rumen, né? Vai ter uma fermentação que não é a fermentação pelas bactérias, vai fermentar muito rápido. E isso vai desregular tudo. As bactérias e os protozoários que estão ali em volta, eles vão acabar morrendo, porque ela azedando, ela vai deixar esse ambiente muito ácido. Então, cria uma acidez muito grande dentro do rumen. E elas não suportam isso. Então, essas bactérias, esses protozoários vão acabar morrendo. Esse alimento não foi digerido como devia ser, e o organismo do animal vai tentar compensar toda essa acidez que está acontecendo ali, porque o organismo vai tentar se defender, vai tentar reverter essa situação. E o que ele vai fazer? Em todo o nosso organismo, nós temos os vasos sanguíneos que estão circulando, e no rumen, da mesma maneira, tem os vasos sanguíneos. O sangue, essa acidez do rumen vai fazer com que o líquido do sangue, a parte mais líquida do sangue, a água que a gente toma, que fica líquida no sangue, vamos tentar explicar melhor desse jeito, ela migre para dentro do rumen para tentar diluir aquela acidez que está ali. Então, os líquidos dos vasos vão para dentro do rumen para tentar diluir aquela quantidade de acidez que tem ali dentro do rumen, tentar reverter esse quadro. E aí acontece que esse animal vai acabar ficando desidratado. Então, tem uma defesa do organismo tentando corrigir aquele ambiente que não está adequado, que está muito ácido, vem uma quantidade grande de líquido em função dos vasos que passam por ali para tentar diluir aquilo, não vai dar conta e o animal vai ficar desidratado. Além disso, ele pode, em função dessa acidez, desenvolver úlceras no rumen, que aquele ambiente está tão ácido que ele começa a corroer a parede do rumen e acaba levando à úlcera. Isso abre espaço para entrar bactérias na circulação sanguínea, pode acontecer uma acidose metabólica, que é uma acidose que se estende por todo o organismo do animal. Ele vai tentar compensar um problema de respiração, tentando reverter. O animal vai começar a acelerar a sua respiração para tentar reverter essa acidose, que é uma outra defesa do organismo. Enfim, a situação vai se complicando cada vez mais e os órgãos vão trabalhando cada vez mais para tentar se defender, tentar reverter esse quadro. Na maioria das vezes eles não conseguem, não tem sucesso. Quando o alimento é dividido em 2 ou 3 tratos, você está dando tempo para que essas bactérias degradem aquela quantidade que elas estão acostumadas em cada trato, sem causar esses danos. Então, aqui, aquele ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição, se encaixa perfeitamente. Quando a gente tem pressa em alimentar o animal, ele vai comer rápido, mas as bactérias não estão prontas para isso. Elas não vão dar conta daquele excesso que você está dando para ela. Não adianta eu querer socar tudo no coxo, deixar o bicho por conta lá que ele vai comer, ele vai decidir o tanto que ele vai comer, porque ele vai comer. Você colocou no coxo, você encheu o coxo, ele gosta daquela ração, a ração normalmente ela é saborosa, ela é palatável, como a gente diz, ele tem vontade,
de comer aquilo e ele vai comer, porque ele não sabe quando que você vai voltar. Você não diz para ele, olha, hoje eu vou dar tudo agora e só volto amanhã ou de tarde eu tô aqui. Ele vai comer aquilo que está lá. O animal come por instinto. E aí é a mesma coisa que você quando vai no rodízio de pizza, né, e você não quer jogar teu dinheiro de fora, você quer comer tudo que te oferecerem, você come todas as pizzas que passarem por ali. Aí você sai da pizzaria rolando, porque você não aguenta mais, porque encheu, né, o bucho, comeu demais, passa mal de tanto que comeu, mas você vai acabar dormindo, seu estômago vai trabalhar a noite inteira produzindo ácido para digerir aquela pizza, aquele monte de pizza que você comeu, e acaba dando conta, porque seu estômago produz ácido para digerir aquilo, né? No dia seguinte você vai ter uma azia, não vai conseguir comer bem, você não vai estar muito legal, mas você deu conta de digerir aquilo. Vai pensar se vai repetir isso de novo, se vale a pena ou não, mas enfim, você dá conta. Agora, no ruminante, não, porque o ruminante não é o ácido que vai digerir, são as bactérias que vão digerir aquilo ali. O rumen não produz bactéria, as bactérias elas estão ali. Se elas morrerem, a gente precisa de um tempo para repovoar isso, não é de uma hora para outra. A gente não consegue repor essas bactérias naturalmente de uma forma rápida. Então, aquilo vai fermentar dentro dele, ele não vai conseguir digerir, ele não vai conseguir dar conta. E aí aquela fermentação toda chega a um ponto que às vezes nem o tratamento, quando a gente começa a tratar o animal, às vezes nem o tratamento vai ser eficaz para salvar a vida do animal. Às vezes com o tratamento a gente consegue interromper o processo, consegue voltar o pH do rumen, né, manter menos ácido, mas os danos causados nos órgãos em função de todo o processo, toda a defesa do organismo, às vezes é tão grande que por mais que a gente consiga um semi-sucesso revertendo uma parte do quadro, as consequências são muito grandes, e aí o animal acaba não aguentando e acaba morrendo. E se o animal sobreviver, porque essas alterações assim ainda não foram tão graves, a gente ainda tem o risco desse animal ter desenvolvido problemas no fígado. É muito comum, em função disso, ele desenvolver abscessos no fígado. E o fígado é fundamental para o metabolismo do animal, para que ele tenha uma boa digestão, para que ele tenha um bom metabolismo em toda essa parte alimentar. O fígado é fundamental. Então, se a gente tem um fígado que está comprometido, nós vamos ter toda a vida futura desse animal, às vezes, comprometida. E aí é um animal que pode ter o seu ciclo de produção, seu ciclo de ganho de peso comprometido. Ele pode até não morrer, continuar ali, mas é aquele animal que não vai se desenvolver legal no confinamento, que não vai ganhar peso, que vai ficar atrasado. Tudo isso porque você teve pressa num dia e resolveu encher o coxo do animal. Então, são consequências muito graves que podem comprometer todo o futuro, todo o ganho de uma propriedade em função de um dia de pressa. Por isso, planejamento e rotina, quando você alimenta seus animais com ração, é fundamental. O como é fornecido é tão ou mais importante do que o que é fornecido para esse animal. Um criador que usa uma ração de pior qualidade, mas que siga uma rotina certinha, com divisão dos tratos, sempre igual, dia santo, dia de semana, fim de semana, ele pode ter um desempenho muito melhor do que aquele que compra a melhor ração, a ração mais cara, a ração mais top, aquele monte de ingrediente a mais para dar ganho de peso, isso e aquilo, mas que ele não cuida da maneira como o alimento é fornecido, do como o alimento é colocado no coxo. Adaptar um animal que vai começar a comer ração é um ponto crucial, um ponto chave para você ter sucesso na criação. Você vai preparar o ambiente para aquelas bactérias se desenvolverem ali e conseguirem digerir aquela ração que você está começando a dar para o animal, mas que elas estejam prontas para atender a quantidade de ração que você vai dar. Ou seja, você vai preparar aquelas bactérias para que elas estejam adaptadas ao tanto que você vai dar de ração final para esses animais. Então, você tem que dosar, fazer uma adaptação da quantidade uma adaptação para o animal, na quantidade final que você quer dar de ração, você vai fazer uma adaptação para que ele chegue àquela quantidade final. Você não vai dar de uma vez. Você vai adaptar esse animal para que ele tenha sucesso com isso. Quem não faz a adaptação correta corre o risco de perder os animais por acidose. E mesmo que você faça uma adaptação, que você esteja fazendo isso, mas que você não sabe se ela é da maneira mais correta, e ela pode não estar sendo, pode ser que ela não esteja sendo suficiente para que você evite a acidose subclínica. O que é uma acidose subclínica? A acidose clínica é quando o animal tem acidose
apresenta os sintomas, você vê os sintomas e você vai lá tratar. A subclínica, o animal tem acidose, ele tem os sintomas, mas ele não apresenta tanto esses sintomas, você não percebe. Então, ele está com aquele problema, mas você não vê, que é pior, que às vezes é uma coisa que fica mascarada ali, que está comprometendo todo o seu rebanho. Então, às vezes, a adaptação que você está fazendo na sua propriedade pode ser que você esteja com uma adaptação subclínica. E quando isso está acontecendo, o animal não vai sofrer os sintomas, você não vai perceber, mas você está jogando dinheiro fora, porque o animal não vai ter o desempenho que deveria ter. Então, ele não vai ter o ganho de peso que deveria ter. Isso por um erro de adaptação que você pode estar cometendo na sua propriedade. Se você gostou dessa live, se ela for útil para você, se você aproveitou esse conteúdo, curte aí, dá uma curtida nisso aí, encaminha para aquele seu amigo que já teve algum problema, que você sabe que teve problema por causa de alimentação dos animais. E se você quer aprender mais sobre como reduzir a mortalidade do seu rebanho gastando menos, me siga no Instagram, Facebook e no YouTube, tudo como ovinos.com. Já se inscreve na Semana do Rebanho Saudável, porque nessa semana você vai aprender muito mais coisas. São 3 aulas muito boas que você vai aprender quais são os erros que você está cometendo e como que você corrige esses erros que você comete no dia a dia do tratamento dos seus animais, no manejo dos seus animais. Então se inscreve, vai ser de 12 a 16 de dezembro. Se inscreve já e eu vou te esperar lá. Beleza? Até mais.